Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Prezadas e prezados ouvintes, olá, aqui é o Ricardo, um dos membros dessa equipe que comete o Retrocomputaria todo mês. Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, se você é nosso ouvinte regular, é bem possível que você já tenha ouvido o episódio 109, então você sabe do que eu falarei aqui. Agora, se você caiu de paraquedas, que nem o Boina Verde do Green Beret, saiba que na verdade o episódio 110 é a terceira e quarta partes de uma longa e produtiva conversa que tivemos com Peter Punk, o maior arqueólogo de MSX do mundo. Talvez ele seja o único, mas isso não vem ao caso. O assunto? Bem, se você leu o show notes desse episódio lá no nosso site, já sabe. Mas se você não sabe, eu lhe recomendo fortemente, comece a audição pelo episódio 109, partes A e B, para continuar por aqui. Eu lhe garanto, você não sairá decepcionado. Pois então, vamos continuar com a nossa conversa. Aliás, uma curiosidade que eu queria ter... Peraí, vocês esqueceram do pessoal fator lembrar. Quanto de memória ele tinha? Ele tem o 64K. Perdeu até a graça. Tá escrito em letras garrafais na caixa, aliás. Letras e números. Uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que essa máquina aqui, eu acho que é a forte candidata A. Queria saber qual era o primeiro micro MSX2. E agora eu vi que tem a data que ela, do software dela, diz que é 26 de fevereiro de 1985. Seria esse o primeiro MSX2? Olha, eu acho que se não é um dos primeiros, o primeiro MSX2 de verdade é o MSX1 da Yamaha. É por causa do VDP, né? O VDP, um deles já tem suporte a Mapper, tá tudo pronto. A Yamaha já tinha tudo pronto. Até mais do que o Spectra Video, né? Ela tinha tudo pronto porque ela tava fazendo o chip. Yamaha safadinha escondendo. Sabe aquele, quando alguma hora lá, dá uma caçada na internet, dá pra achar aquelas fotos de protótipo de MSX2. Olha ele e você vê que é o micro da Yamaha. Então realmente é só CX7, né? YIS 503? 604. 604, um desses aí. Faz todo sentido. E o Toshiba deve ter sido o segundo, né? Ó, vou colocar pra vocês o link do protótipo. Esse Toshiba 23 deve ter sido o segundo. E é feio. E é feio, hein? Parece que já tinham as caixas de MSX1 pronta. Veio igual bater na mãe, cara. Ai! E não queriam jogar no lixo. Eu acho que o MSX mais feio que eu vi é MSX2. Esse cara aí. Clica no link aí, vocês aí que mandei. Olha o protótipo. Não, eu tô falando do HX23. Cara, é protótipo. Protótipo não é pra ser bonito. Com esse teclado. Não, mas o 23F foi lançado. Eu tô falando do 23. Eita, nós! Que coisa esquisita. Deixa eu ver o protótipo. Mas olha aí, ó. ASCII embaixo. Você reconhece esse teclado? É o teclado de Yamaha. É verdade. É o tribufu do teclado da Yamaha. Mas nós vamos falar da Yamaha, mas antes vamos falar de uma outra empresa. Curiosamente, você deixou os primeiros por último, Giovanni. Essa é a ideia. É culpa da ordem dos alfabetos. Tá. A ordem alfabética atrapalha um pouco a vida. Então vamos pra próxima, que é a Victor. Vamos. Victor JVC. A Victor deu uma de Toshiba também, né? Nos modelos dele, que é o HC80. Ô máquina, pô, atormentado. Tive dois. Eu tenho um aqui, já tive um segundo. Tive um sobrevivente do tsunami, do Japão. Esse eu passei à frente. Eu tenho um outro aqui que vou te contar. Ô máquina zarada. Primeiro que eu tive era todo cheio de problema, tudo a resolver. E o teclado é a pior coisa do mundo. É aquela de bolha. As teclas são os contatos feitos em bolha. O mesmo contato da Alps que é usado por um contato que tem no Mega Drive. Então, o ideal é arrancar aquilo tudo, trocar por microchave. Cara, aquilo é muito ruim. Vive falhando o teclado. Depois, uma máquina não foi prevista para durar 30 anos. Vive falhando. E o conector para você tirar vídeo composto dela é um DIN 6. Você tem que fazer o cabo. E eu não acho a pinagem em lugar nenhum. E eu perdi o cabo. Eu não sei onde foi parar o cabo do meu. Parabéns. Ele tem um RGB 21. Mas pelo menos ele tem fonte embutida. Não, você não sabe uma coisa. Se você olhar ele, ele tem um filete azul, assim, fazendo um contorno na tampa. Ele tem um filetezinho azul ali. Aí você olha, bonitinho o filete. Eles pintaram? Não. Você desmonta ele e vai olhar. A peça do lado de dentro inteira é azul. E eles fizeram o corte só pra fazer. Eu falei, os caras fizeram isso mesmo. A peça inteira é azul por dentro, só fizeram o corte pra poder fazer o filete. Você vê. Não sou capaz de opinar.
Caramba. Eu falo que a máquina é azarada. Comigo é azarada. É o MSX azarado na minha coleção. Mas vou te contar, ô maquininha. Tudo bem. Aí pra compensar essa máquina azarada, eles fizeram 90-95. Que dizem, muita gente diz ser o melhor e mais poderoso MSX2 já feito. Confere? Cara, é a seguinte, a diferença do 90 pro 95 é o 90 tem um drive de disquete, o 95 tem 2. Sim. Fechou, essa parte tá fácil. Mas o que tem de diferença de verdade? 90 e 95 tem versão sem letra e depois tem versão A, B, T e V, acho. E tem a versão H que é que vem com HD, que é mais difícil de encontrar, tá? Então, primeira coisa que vocês escutaram aqui, tem uma versão que vem com HD. Disco rígido, isso aí. Que isso já é um caramba. Puta diferencial, somente se tratando do MSX naquela época. A gente tá falando de uma máquina de, sei lá, de 87. Tem versão com 256K de RAM. Aleluia! É pra glorificar de Pedres! Eu acho que o V e o T tem 256K de RAM. Tem versão com saída desse vídeo. Nossa. Tem versão que tem o 58, né? Diz a lenda, nunca peguei um e abri, assim, eu tentei trazer um pra ver, não sei, dizem que o T tem um V9958 dentro. Ele tem uma versão pra fazer a aceleradora de Napio, que é um tipo de videotexto com gráficos geométricos. Caramba. Cara, é assim... Principal, né? Ele tem um módulo de Genlock, Superimpose, barará de instalação de vídeo, escambau, só que diferente do que todos os outros fabricantes faziam, né? Que é um módulo separado, aqui tá tudo embutido. O FS 5500 também é tudo junto, tá? Mas é tudo, nesse caso é tudo junto, tem 3 ou 2 slots proprietários atrás e tem o modo turbo dele, que é com 64-180, então ele chega a 6 MHz, tem 2 processadores. Se eu te falar da porta serial. Esse 64-180 é o clone da Itachi do Z180? Não, é o contrário. Não, o Z180 é o clone da Zilog do 64-180. Ah! A Itachi fez primeiro, depois a Zilog licenciou. É o pai do Z180. Você pegar a última versão do HC95, você tem 256K de RAM, você tem, ele tá a 6 MHz, com Superimposer, com RS232, com um teclado separado, com saída de S-Video, talvez se o boato se confirma, com um V9958, porra. Só faltou botar a pia da cozinha aí dentro. O boato é que é o melhor MSX2 que tem? Poxa, eu acho que não é boato, tá? Não é boato. Fora que o teclado dele é um negócio assim espetacular. O teclado dele é gigante, tanto é comprimento que o teclado passa do micro. Tudo bem, uma carcaça do micro não deve ser muito mais larga que as do Sony, né? F700. Mas pô, o teclado é gigantesco. E assim, você podia ter uma versão com HD. Esse micro, ele também foi utilizado em TVs. A JVC, a Victor, continuou vendendo no Japão um tempão, tá? Ele continuou sendo vendido até a época que o Turbo R era vendido, esse micro ainda era vendido. Mais um sobrevivente pros anos 90. Puxa. E tem ventoinha. Tem ventoinha. O gabinete dele tem uma ventoinha pra dissipar o calor, cara. Eu nunca vi MSX assim. João, num dos primeiros encontros de Brasília, que o primeiro que eu fui, inclusive, acho que o Ricardo também foi nesse, não foi, Ricardo? O Ademir Caixano levou o dele. Sim, o Ademir levou o dele e ele mostrou um problema que teve no... A máquina tem 2 placas, João. Ela tem a placa do MSX e a placa de vídeo. A Superimposer, caraca, esse micro deve pesar muito. Detalhe, o dele deu defeito, era uma coisa na segunda placa, na parte de baixo, e ele desmontou a máquina para mostrar como ele consertou com esmalte incolor. Nossa. Cara, esse micro deve ser muito pesado, cara. Se revirar as minhas fotos de encontro, eu tenho a foto guardada do Ademir mostrando lá. Tá lá, Brasília 97 ou 98. Cara, com o preço do dólar hoje em dia, esse micro é incomprável. Deve ser muito pesado. Fala que é muito caro, né? Não, ele não é tão caro não, por incrível que pareça. Sério? Sei lá, ele tem algum motivo que os caras não dão tanto valor. Provavelmente porque geralmente tá sem teclado. É um grande valor. Será? Aí é bem complicado, né? Tá, vamos encerrar nossa listinha então com a Yamaha? Vamos. Vamos encerrar com o Yamaha, que era pra ser a primeira e foi a última. Vou encerrar com o primeiro, né? E aí pro resto do mundo, né? Nós vamos... Não, temos a Yamaha ainda. Temos a Yamaha, é verdade. Como é que eu vou esquecer? Eu tenho 2 Yamaha MSX2 aqui. Você não pode ter repetido não, hein? Tá vendo? Como é que tu vai esquecer isso? Não, eu tenho um AX350 e um Yamaha YES 604. 604 ou 804? Eu nunca sei. 604. 604. 604 mesmo. Esse primeiro é o que? É clone árabe do CX7? O 350 é o árabe. O 350 não é clone, tá?
Ah, Ele é diferente. caraca. Olha depois da placa dele que não é igual. A placa dele parece mais com a placa do 800. Deixa eu adivinhar. Esse tem mais memória que o japonês. Com certeza. Tá virando meme isso. Em defesa da Yamaha, a Yamaha fazia o CX, ela fazia o IS 604, tinha a versão com 128K. Sim, o meu vem com 128K. Aliás, você tá falando de meme, outra ironia do destino. A Yamaha fabricava o chip, né, o 38, botava na máquina e a saída de vídeo do micro era uma bosta. Isso é verdade. Tipo que aquele grupo russo RBSC fez o projeto de uma plaquinha para substituir analógico, né? E a gente substituiu na última festa da solda, que foi até aqui em casa, no final de 2019, a gente substituiu a placa, eu consegui uma placa com os componentes, eu comprei, o Maluf conseguiu fazer alguns e substituir e colocamos nele, né? E tirou o RF virou uma entrada de S-Vídeo, tudo. Porra, a imagem ficou linda, espetacularmente linda. Aí sim. Digna da máquina. Eu tô querendo agora uma outra pra botar no 350. O Tabajara vende, hein? Ele tá fazendo essas plaquinhas? Inclusive tinha aqui na MSXSP. Eu sei que tô fazendo o jabá aqui, mas o Tabajara vende, vale a pena. E é uma máquina assim, é um tanque de guerra, a máquina é grande, resistente, tem um exemplo, uma história ótima de resistência, né? Quando o André Tavares comprou um Yamaha, na verdade era um MSX1, e mandou vir da Espanha. Eu acho que era o CX5M. Não, era o AX200, que era a versão do mercado árabe, né? O espanhol não botou o micro numa caixa. Ele passou um plástico bolha em volta do micro, passou um papel pardo, escreveu a mão para onde ia e postou. E abraço. A máquina não veio dentro de cá. Isso é um crime, tá? Isso tinha que ser considerado crime inafiançável. Também acho. Isso tinha que ser considerado crime de guerra, previsto na Convenção de Genebra. A máquina chegou, ele pediu para enviar aqui para casa, eu recebi a máquina. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito. Eu entreguei a máquina pro André do jeito que tava. O André quase desmaiou quando viu. Porra, vamos ver. Depois ele chegou e perguntou, amigo, tá funcionando? Problema nenhum. Eu falei, não acredito. É um tanque, mas ele tem uma coisa que eu acho insuportável. Não tem parafuso. É todo por encaixe. Vá pro inferno, Yamaha. Isso é foda. No mau sentido. Os caras da Yamaha brigaram com as facas de parafuso. Tá pensando que isso aqui é o quê? Tablet? Aí eu acho bom a gente comentar a coisa mais importante do Yamaha, que como todo mundo sabe, a Yamaha é aquela do teclado. Tanto é que tem um dos micros da série que tem nome de teclado, praticamente, né? CX7, pra rimar com DX7, que é o teclado da época. E a coisa mais importante desse Yamaha é o módulo de áudio com software musical totalmente profissional da Yamaha, que fez a alegria de muita gente, inclusive gente do Brasil. Os poucos micros importados que veio no Brasil dessa época era da Yamaha, porque era músico que gastava um cascalho violento, mas para ter uma máquina excelente musicalmente falando. Era o módulo SFG01 e o módulo SFG05. A diferença era basicamente da ROM. Um grava em fita cassete, outro grava em disquete. Ninguém precisa dizer que o 05 é o melhor. Ou ele conecta um slot proprietário, né? Um slot de 60 pinos lateral proprietário. Tem outras coisas que dá pra botar naquele slot. Vou ser sincero, o que é, eu não sei. O Punk deve lembrar. Tem processador de texto, tem um módulo de superimposer, tem um módulo de superimposer que era da Victor, mas é o mesmo slot. Ah, sim. Tem esses módulos de som, tem um módulo de processador de texto, tem um módulo de processador de texto em japonês e em inglês, tem um modem que se conecta aí, nunca vi o modem, mas tem. Esse micro tem também um slotzinho na frente, pequenininho, pra você botar uns cartuchinhos pequenos. Quando eu comprei o meu, ele veio, eu fiquei, que coisa louca é essa? Eu acho que vou botar software, alguma coisa, um slotzinho na frente. Isso, é um mini slot pra colocar software. Tipo um B-Card. Tem uns micros que vem com um starter kit ali, vem com software de apresentação. Eu acho que tem um logo que vai nesse slot também. Nossa, muito bom, hein? E a gente não pode deixar de falar que o módulo de áudio tem o Yamaha 2164, que é um clone compatível. Um pino compatível. É o clone que a Yamaha fez dela mesma, né? É, dela mesma, exatamente. Ela clonou ela mesma. Mas ele é um pino compatível, se eu não me engano, com o famoso YM2151. E tudo que é arcade usava esse chip, né? Esse chip era super famoso. Agora no encontro de São José dos Campos de 2020, no início do ano, eu levei o meu Yamaha agora com um vídeo bem melhor, botei. Sim. E ficou o encontro todo tocando música. O módulo de rede. O módulo de rede. É uma das coisas que eu ia comentar. Que é a do educacional. Feito na Rússia, né? Só fechar o assunto Yamaha com esse monte de coisa, né? Eu ia falar aqui do nosso amigo YIS-503-3R. Que é da Rússia, né? Que foi vendido para a União Soviética, que o Emiliano, ele recebeu um que veio enrolado em saco de farinha. Nossa. E chegou. Vocês estão falando de plástico bolha. Plástico bolha é sofisticado.
Eles perderam o limite. Saco de farinha, gente. Não, e o principal, eu quero falar o seguinte, essa máquina, além do módulo de rede, até por conta do módulo de rede, ele tinha o CPM em ROM. Qual o CPM? Nossa. E era em cirílico? Cirílico? Não, latino. Porque essas máquinas tinham teclado em cirílico, né? Exatamente. Tinha aquele layout de teclado que é impossível de digitar. É o Jusserg. Se você não for russo, realmente. Agora a questão que você falou que a máquina veio enrolar em saco de farinha, mas ele veio dentro de uma caixa? Não. A máquina veio dentro do saco de farinha. O cara pegou um saco de farinha, enrolou, fez aquele bolhão e botou o endereço. Nem dentro de uma caixa? Não, pra que caixa? Esse aí é russo mesmo, né? Na Rússia soviética, o micro empacota você, né? E respondendo a pergunta que o Juan fez, o nome do layout é Jikuken, que é o QWERTY. Pô, engraçado que esse nome parece mais uma coisa japonesa do que russa. Pois é. Talvez a pronúncia não seja assim. É, com certeza. Então, desculpe-nos o nosso russo tabajarilístico. Só pra comentar rapidamente os modelos. Então, o CX7, que era preto e verde, o YIS 503-2R, ou 3R? 3. O YIS 604, que é preto e amarelo, e o YIS 805, que é com teclado separado. Acho que é QWERTY. Ele é rarinho também, né? Todos eles têm 128K, tá? Só o 805 que tem versão com 256. Uau. Deve ser por isso que parou de vender rápido. É. Você pode ter certeza disso. Não, muita RAM. Não vai vender. Não, vendo. Agora vamos sair desse país que as pessoas não gostam de computador com muita memória? Então, antes de sair, o IS-805 tem propaganda dele escrito no cantinho que tem MSX áudio opcional. Nossa. Ninguém nunca viu um 805 com esse MSX áudio opcional, tá? Só pra... É, tão opcional que ficou opcional. Tão opcional que acho que ninguém fez opção. Agora resta saber se era só planos de lançar e nunca foi lançado, ou foi lançado numa edição super limitada, e hoje em dia quem tem nem se manifestou. Nem sabe se tem. Nem se sabe. É que é o seguinte, era opcional e ninguém optou por comprar. Pois é. Vou te avisar um negócio, hein? O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Vamos agora pros vizinhos japoneses. Esse aqui é mais divertido. Os coreanos. Aliás, só pra lembrar, né? A gente resolveu, pra que esse episódio não acabe ainda em 2020, a gente não falar do Zoen, tá? Não. Se for falar do Zoen, Deus me livre. Cara, só do Zoen a gente vai dobrar o episódio. Vou passar o raio da vida. E olha que a gente falou de um, né? E vai falar de outros. Falamos de um da Panasonic. Falamos de um da Panasonic com a Toshiba. É filho bastardo. E vamos falar de outros, porque tem uma empresa aí da Europa que ela não fez também. Na Coreia do Sul, a Daewoo fez o CPC 300-300E, o CPC 330K, modelo educacional, o CPC 400 e o 400S, que há pouco tempo apareceu um cidadão que parece que virou alguns caminhões de CPC 400 no quintal dele. E aí apareceu um monte de gente do Brasil querendo comprar e o cara midrou. Ele achou um bunker. Ele achou uma mina. Será que é aquele bunker de parasita? É. Ele achou uma mina, cara. Ele achou uma mina inteira. Ele começou a tirar uma mina, começou a extrair CPC 400. Na realidade, ele tava procurando do quintal dele petróleo e começou a jorrar MSX. Por aí. Aí tem o CPC 61, que é um ZMix Super V. Console de videogame. E o CPG 120 ZMix Turbo, que é um console, esse MSX2, mas com o 58, o chip de vídeo do 2. Porém, sem a ROM. Esse era o disco voador? Eu acho que sim. Esse é o disco voador. O que tem teclado maluco,
maluco é o CPC 330K. O CPG 120, ele tem turbo de verdade também, não é turbo só no nome. Ele vai pra 6 MHz. Gente, vem cá, ele é um MSX2, só que com 9958, certo? Sim. Então, para transformar em 2+, seria só atualizar a ROM ou faltaria mais alguma coisa? É só colocar sub-ROM, mas no caso dele falta você conseguir colocar um teclado, um monte de outras coisas. Porque ele é um console. Não, eu tô falando de maneira mais geral. Você tem um MSX2. Aí, esse MSX2 tem um 9958 em vez de 9938. Ele já é um 2+? É só trocar sub-ROM. Você troca sub-ROM e você tem que fazer só uma ligação por conta daquele negócio do reset lá do 2+. Isso, pra fazer a porta F4. É assim, se você for ser estrito no que é o MSX2+, não é só isso, tá? O MSX2+, ele tem que ter Kanji Driver. Ah, é? Faz parte da especificação. Kanji Driver faz parte da especificação. Então os kits são todos compatíveis? Exatamente. Ó, Ademir, foi mal aí, tá? De maneira engraçada, FM não faz parte da especificação, que todo mundo acha que faz. Tanto que tem um Panasonic que tem um A1 que não tem, né? E Kanji Driver faz. E no MSX2+, a ASCII ela padronizou a posição das coisas na ROM, a posição dos slots. Então você não pode mais colocar os slots em qualquer lugar. Pô, gente, a gente passou por um MSX aqui, acho que não lembro se era o da PC, que ele tem a RAM dividida em 2 subslots, no 0.0 e no 0.2. Tem vários, a Sony também, eu acho. Os Daewoo tem a ROM no lugar errado. A Sony tem assim, eu acho que o F500 é assim. Mas 32K de um lado e 32K de outro. Porra! Não é desse jeito? É amarra? É, desse jeito. É 32K em cada um e não é mapper. Pra piorar. Que beleza. O CPC 400, o Danilo, né, que comprou um, adquiriu, comprou 2 pra fazer um funcionar, ele falou que somente a USB Mapper da Tecnobyte funcionou com ele. Ele tentou o SD Mapper, tentou outros dispositivos, todos, só o USB Mapper funcionou. Foi o único que conseguiu fazer funcionar nele. Nossa. A máquina é estranha. Agora, o CPC 300, eu vou ser honesto, eu gostaria de ter um só por aquele lance do gabinete dele, do logo MSX no gabinete. É bonito, né? Eu também gosto daquela máquina. Pô, é bonito, cara, é bonito. O meu da Erru é um AM feito pra Espanha, MSX1, mas eu adoraria ter um CPC 300 só por causa daquele logo no gabinete. Você pode tentar achar um Talent. Um Talent não vai ter no gabinete. Não vai ter o... Não, eles tiveram, eles chegaram a vender o... o DPC 300 da Talent, né? É difícil de achar também. É bem difícil, é bem difícil. Vamos falar de um que é fácil de achar, então? Philips? Deixa só aqui curiosidade. O CPC 300Z é para uso educacional. E é para uso educacional pra caramba, porque ele não tem porta de joystick. Estritamente falando, ele não é um MSX2, porque não tem porta de joystick. É o micro ideal pro pessoal no Brasil. O pessoal sabe jogar no teclado mesmo. Pra que joystick? Agora, os Philips, esses são carne de vaca. Somente na Holanda. Eu acho que a gente vai começar pelo menos raro. Vamos começar por aqueles que eu não sabia que eram, o MSX2, que é a série VG. Tu não sabia, não? É VG 8235, 8230. Eu achava que o MSX2 da Philips era direto NMS, era direto no Media. O que é muito estranho, porque os VG são normalmente vinculados aos MSX1, né? Não os MSX, mas enfim, vai entender a Philips. Eu tenho uma enorme indício porque esse tem o nome de VG e os outros são NMS. Os outros todos são fabricados por um fabricante e esse é fabricado por outro. NMS é de New Media System. Não, o 8220 também é da Kyocera. O 8220 foi com a placa da Kyocera. O 8245 também é NEC Kyocera. A NEC faz a placa, Kyocera projetou, pelo que parece. O 3035 eu não vi nada escrito Kyocera, mas vi NEC. O 30 e o 35, olha a ROM. Tem a ROM e tem um Gate Array da Kyocera aí. Também é o mesmo caso. Só que o 30 e 35 tem um detalhe engraçadíssimo. Eu não sei se o Punk sabe. Ô Punk, você conhece uma máquina da NEC chamada NEC PC6001 MK2? Sim, que o 6000 é bem parecido. O 6000 é MK2, né? MK2. Que tem um teclado de verdade. Muitíssimo parecido com o 30/35. Isso leva muitas especulações. E a gente fala de brincadeira que é o MS, né? Que não entrou no padrão MSX da NEC, né? A gente brinca, diz que é o MSX da NEC, né? A gente brinca que é o MSX da NEC. Quem ajudou também a pensar que esses MSX são da Kyocera em vez da NEC, então foi uma conversa, inclusive,
inclusive, Leonard, é assim, a ROM, quem licenciou o MSX, geralmente é o dono da ROM, tá? Essas ROMs que estão silcadas lá. Sim. As ROMs são da Kyocera. Beleza. Geralmente, e tem 2 gate arrays, e tem os gate arrays da Kyocera ali. E quem costuma ser mais fácil? O cara que tem a ROM, projetou um gate array, pedir pra alguém fazer a placa, ou o cara que faz a placa pedir pra alguém fazer o gate array? Entendi. E não é um caso de ser um gate array genérico, porque a NEC vende gate arrays genéricos, inclusive, que a Panasonic, a Matsushita usa esses gate arrays da NEC, tá? Isso é um genérico que você pode usar, você contrata lá. Não, da Kyocera é da Kyocera mesmo. Por que a NEC, que tem os dela, pediu pra Kyocera fazer? Porque ela não é do padrão do MSX, simples. Não, a NEC, que se eu bem me lembro, ela é um dos fabricantes licenciados, ela só não faz. Ela é? Eu não lembro de ver ela na lista de fabricantes. Eu também não lembro, não. Vamos ver aqui a lista. Ela só não se misturava com essa gentalha. Gentalha! O negócio da NEC era o PC8000, PC800, era concorrente, né? Isso. E fazer pros outros. Uma Sharp. Não é difícil que a NEC tenha, de repente, feito parte do licenciado do padrão, que era coisa natural. Tipo, sim, era até a maneira de manter boas relações. Estar dentro do padrão não era necessariamente você ter que fabricar a MSX. Tá, a NEC é o fabricante 10. Você podia estar no consórcio do padrão sem fabricar a MSX. No caso da NEC. Você podia fabricar um componente específico. No caso da NEC, que era uma fornecedora de componentes, pra ela fazer sentido fazer parte do padrão MSX. Porque ela vendia chips, Cambau 4. Sabe uma coisa? A Mitsumi tá listada como parte do consórcio. A Mitsumi. E a Mitsumi nunca nem passou perto de fazer computador completo. Pô, mas a Mitsumi eu vejo até mais sim. Porque tu abre muito MSX e tu calha com o drive deles. Ela fazia drive. Exatamente. Por um acaso, tava dentro do MSX. Podia estar dentro de qualquer lugar. Assim, ó. 2 engraçados aí, ó. A ID 10 é a NEC. A ID 16 é a Sharp. Não o Sharp do Brasil. O cara tem entre, que eu tava falando. Ele coloca ali por ser... A Sharp era inimiga figadal do MSX, mas ela também era uma fabricante de componentes. Ela era uma fabricante de semicondutores. Ela é fabricante de um componente, assim, sem nenhuma importância que alguns MSX têm. Tal de Z80. Os Z80 deles, né? Exatamente. Muitos MSX usam os 80 da... sem importância. Tirada faz mal. Ninguém vai nem notar. Exatamente. Tudo bem. A DEC fez a PCB aí dessas máquinas da Philips, ok? Mas o fato dela usar um design de uma máquina dela, design similar, né? Quanto aos Philips, eu tenho a dizer que muita gente fala mal do chip C220, C50 Hz, mas ultimamente eu tenho usado muito meu Philips 8250 para fazer experiências e testes com esse MSX. Eu tenho usado ele e vou dizer que eu gosto muito da máquina. Já é o meu segundo Philips, já passou um 8220 pela minha mão, que depois foi para outro destino, né? Mas é o meu segundo 8250 e eu vou dizer que eu, ao contrário do que o pessoal fala, faz mimimi, reclama, 50 Hz, 220 volts, eu adoro essa máquina. Eu gosto muito do meu 8235, meu que é da Kyocera /NEC, né? E também tem o NMS 8250, que como eu disse, tá faltando parar pra dar um carinho especial pra deixar ela nos trinks. Achei que tava faltando encontrar um teclado. Não, o meu tem teclado. Ou seja, o mais difícil já tem. O dele foi meu. Originalmente ele veio com um teclado francês. Que legal. Legal, caramba. Eu acho legal. Sim, apertar shift pra fazer os números. É doente, mas é legal. Aí eu consegui trocar o teclado dele com o Havasi, né? Esse micro passou por um monte de situações. Obrigado, Ricardo. Eu também não ia gostar de ficar apertando o shift. Não dava. Esse micro passou por um monte de coisa, passou pela mão de um monte de gente. A placa-mãe original dele, outro dia eu tava aproveitando esse período que nós estamos, por acaso a gente tá gravando isso, a gente tá na quarentena, né? Contra a pandemia do coronavírus. Então eu tirei um tempo pra testar e verificar todos os meus MSX. E eu arrumando a estante, achei a placa-mãe dele. Antes que vocês falem, não, meu micro não tá sem a placa-mãe. Foi trocada pra uma outra, mas... Uma outra placa. Eu achei a placa-mãe dele aqui. Olhei pra ela, tá guardadinha aqui porque tem um 58 nela. Pode ser útil. Tu não quis ficar com a placa naquela época, Zé. Perdeu. Questão de custos, né? Na época tava com pouca grana e tal. Desde quando alguém tá com grana? Pois é. Quando nós temos grana. Ele tava com pouca grana e comprou o micro sem placa. Só comprou o gabinete. É porque vinha o teclado. É mais importante que tudo. Foi só pra garantir o teclado. Por aí mesmo. A história da placa-mãe desse micro é muito engraçada. Em 2014, eu já contei isso várias vezes, eu tive a oportunidade de conhecer algum pessoal de MSX lá da Holanda, né? Entre eles o Baz, né? Que tá montando agora, anunciou na MSX.org, que ele tá montando na cidade dele, na cidade de Horn, tá montando uma espécie de uma área de diversões, um parque de diversões diretamente relacionado a MSX. Pô, maneiro, hein? Já sei pra onde eu vou quando eu for pra Holanda. Tá na MSX.org, ele contou lá. E o Baz tem uma quantidade absurda de micros. O que ele fazia? Ele trabalhou
na Philips, e quando as empresas iam trocando os parques de MSX para PC, ele ia lá e arrematava o lote. Então assim, ele tem um depósito, reza-se a lenda que o depósito tem mais de 4 toneladas de equipamento de MSX lá na cidade dele. Pessoal, 4 toneladas de MSX. Tá, isso dá 4 micro japonês, João. E 2 monitores. E 2 monitores. Então assim, ele tem muita coisa. Aí quando o João falou comigo trocar a placa-mãe, eu contactei o Básico, falei, Básico, tudo bem? Você dá pra arrumar uma placa-mãe? O que você quer? Alguma coisa especial no micro? Que seja 2+, que eu expanda a memória? O meu, por exemplo, é um MSX2, mas ele tá com 2+, 256 de RAM e tem uma chave de turbo no painel da frente. Você aciona, o bicho fica birutão a 7 MHz, mas dá um gás nele. Aí o João, você quer alguma coisa? Não. Beleza, me paga o frete que eu dou a placa pra vocês, mando de graça. Pô, legal, mandou. Levou 6 meses pra chegar a placa. A gente achava que tinha sido dado como perdida. No dado rolo, ele mandou sem rastreio. Ele tinha uma empresa na época trabalhando com Lego, junto com a esposa. Mandou pela empresa. Ele não tem mais ainda, não? Cara, é só você falar com ele. Tem Philips. Ah, não, ele não tem mais a empresa, porque a última vez que eu comprei um negócio com ele, eu também recebi um negocinho da empresa de Lego dele. Pois é, a empresa de Lego, parece que ele fechou a empresa e tá investindo nessa de fazer esse parque de diversões. Esse parque de diversões, coisa relacionada a MSX. Foi acidente de trabalho, ele tava andando descalço pela casa. Ah, tá. Aí ele mandou a placa. Aí imagina, em plena Copa do Mundo, numa dessas semanas que tem um jogo do Brasil e que a semana vira detalhe Copa do Mundo aqui no Brasil, eu ouvi os Correios me chamando. Adivinha? Era a placa. No dia mais improvável deles entregarem na minha casa. Dia do jogo do Brasil. E chegou a placa e o João botou lá e tá lá, tô feliz e contente de estar com a máquina. A máquina precisa de um trato, né? Esse 8250. O meu 8250, por exemplo, quando eu comprei, você quer drive disquete? Aí eu falei, não vou usar. Beleza, te dou um desconto. Ele me deu um desconto e veio aquele buraco na frente que dá pra você usar pra botar livro ali dentro, né? Aí a gente fez uma gambi com plástico ali, tapou a baia. A baia dele tá tapada. Usamos uma capa de DVD, mas ninguém precisa saber disso. Uma capa de um DVD velho pra botar ali, cortamos por dentro, colamos com a ajuda do Márcio Lima. E tá lá, e eu tô dizendo que eu tô usando esse 8250 ultimamente. E vou dizer, eu gosto muito dessa máquina. O teclado é uma delícia de trabalhar, uma máquina bacana, funciona bem. É 220, tá? E daí é 50 Hz, tô nem aí, funciona muito bem. Os meus não são mais 220. Se trocar a ROM, resolve DP10 igual a 0. Não. 220 eles não são mais. Eu tenho 110, o trafo foi enrolado. Eu acho o 45 mais bonito. Dos que são com todo o teclado embutido, eu acho o 45 mais bonito. Isso. Eu também acho. Ele é meio bruto, né? Na aparência deles, comparar, claro, eu vou comparar aqui com o XD da Sony, mas ele é bonito. Das máquinas mais bonitas que tem. Sim. Uma particularidade que infelizmente o 45 perdeu, mas o 30 e 35 tem, é que o teclado dele tem 2 alturas pra você mexer. É o teclado regulável dele, né? Eu pirei a primeira vez que eu vi. É bem legal isso, né? Mas teclado regulável é uma coisa maravilhosa. E depois que você aprende a usar, tipo, acabou. Coisa curiosa, por exemplo, o 8280, ele também tem circuito de digitalização de imagem, superimpose. Já é uma máquina meio apertada, é um sanduíche maior ainda, e só digitaliza em pau, né? Opa! Já pensou sacanagem? Tá falando, opa, não é NTSC, nem pau-M. O 60 é o que vem com HD? Eu acho que ele não era oficial. Não, o 8260 é o protótipo que vem com HD, que é o HD do HC95. Exato, era o protótipo não lançado, exatamente. É, porque foi o 50 com um drive, 55 com 2 drives e o 80 com 2 drives e mais o circuito de superimpose. Tem um outro com circuito superimpose que também só tem protótipo. É engraçado a quantidade de protótipo que a gente tem da Philips, pensando que é uma empresa que não fabricava nada. Ela comprava um protótipo no Japão. Assim, o negócio que eu acho que faz todo sentido, seria uma justificativa. Fazer o protótipo e encomendava pro OEM. Ou então, ela abriu a concorrência pra comprar e os OEMs mandavam as coisas pra eles e eles viam lá o que eles vão pegar. Selecionavam, né? Eu acho que tá mais pra segunda opção. Tem um VG8240 protótipo, 8240, acho que é 8240, que é o teclado todo integrado, né? Com o superimposer e digitalizador. Isso, é o 40. Que ele ainda é carcaça do 30/35. Tem o 60, que é o com HD, e tem também o HCS 280, que é um que vem com o modem, que é pra você editar coisa de videotexto e teletexto. Mas esse saiu é protótipo também. Era o de home banking? Não, o de home banking foi lançado na Itália. O de home banking é o 8235 ou 8245 com o modem lá dentro, com o terceiro slot e o modem. Caramba. Alguns desses, eu não lembro, eu sei que o 8250 era possível você puxar um terceiro slot por dentro. Sim. Acho que o 8245, que é o home banking, ele foi lançado na Itália, ele tem o terceiro slot e tem um modem já embutido lá dentro. E o cartucho do modem é cerrado, pra ele ficar enfiado mais pra dentro e você não poder tirar. Caraca!
Que beleza. Tá, pra ele ficar mais fundinho. Gambiarra total. Nada como um projeto bem feito, planejado dentro do princípio e tudo mais. A justiça é muito injusta. Com certeza. Esse HCS 280 ele foi lançado sim, mas ele era vendido pela divisão de comunicações da Philips, parece. E eu não sei quantos foram vendidos, porque ele não era pra pessoa usar, era pro gerador de conteúdo usar. Apesar das máquinas japonesas terem sido vendidas na Europa, indubitavelmente eu acredito que as máquinas MSX na Europa, talvez que eles tinham até um preço mais em conta que as máquinas japonesas. E tem aquele lance que era produzido lá, né? A Philips tinha subsidiária em todos os lugares ali também. A Sony tinha fábrica e só na Europa. Os demais não tinham. Tanto que o Pazop MSX1 era mais caro que o Sharp MZ. E não faz sentido isso. Na Inglaterra, pelo menos. Uma vez eu tava vendo qualquer coisa assim do fracasso do MSX na Europa, né? Eu falei assim, mas na Inglaterra foi vendido, sei lá, vou falar um número aqui, mas eu não lembro. Foi vendido só 200 mil MSX na Inglaterra. Eu falei, porra, velho, aqui foi vendido 400 mil e a gente acha que foi um sucesso absoluto. Caraca, é pra você ver a diferença de mercado. O fracasso lá era o que teve aqui, ou metade, sabe? Era uma coisa, acho que era na faixa dos 200 mil mesmo, não lembro. Então, vamos sair da Europa e ir pra Argentina? Vamos lá. Falar dos hermanos que teve melhor da gente. Esse aqui é mais simples, né? A Talent, né, que era a divisão da empresa telemática lá na Argentina, ela trazia as máquinas da DU, tanto que eles trouxeram, deixa eu ver aqui o nome, o CPC 300 para vender no mercado argentino, só que eles também tiveram um desenvolvimento local, que é o TPC 310. Eles pegaram as caixas do DPC, que é um da MSX1, e fizeram o MSX2 lá dentro. Ficou bom? Ficou. Inclusive eles botaram até um software, embutiram um software local lá dentro, inclusive tem até easter egg. Embutiram software, tem easter egg, tem Turbo Basic. E também tem o Color Bus, também tem conector atrás. Tem chave pra te ligar o software? Eu acho que na verdade é uma combinação de teclas pra ligar o software. Ah, tá. Contrário. Não, só no Japão que era o contrário. Que o software será tão bom que a pessoa vai querer ligar o computador só pra usá-lo. Pior que eu acho que foi exatamente isso que eles pensaram mesmo. Porque lembrar também que no caso do japonês, né, a barreira da interface com o caractere latino e do teclado é muito maior. Então, assim, se tiver alguma coisa que fique no meio do caminho e torne mais tranquilo o uso da máquina, é bem melhor pra eles. Ainda tava naquela fase do padronização do GIS. Sim, e agora uma máquina que o Ricardo não tem. Nem ele e pouquíssima gente, né? Não, só tem 3 reconhecidos no mundo, né? Só encontraram 3 desses. Pra quem não sabe, é o Laser, produzido pela empresa em Hong Kong. Pela VTech. A VTech, né? A VTech fabrica, inclusive, telefone sem fio. Então quer dizer que eu tenho um primo distante dele aqui em casa. Tem. Existe até hoje. A VTech ainda é fortíssima nessa parte de telefone. Ela foi muito pra área de equipamento hospitalar também. Cara, mas esse MSX2, assim, eu só tenho umas fotos lá no MSX Wiki. Cara, vou te contar, esse é mosca da cabeça branca com penteado Rastafari. É assim, presumindo que existiu. A única prova que a gente existiu foi tal... A reportagem da revista? Na verdade, a única prova mesmo, é uma resenha que tem numa revista alemã. O resto não é prova. Porque tem um negócio lá que um francês ganhou no concurso. Ganhou? Há provas que você tem isso, ou é só convicção? E ainda tem um negócio pra piorar. Lá ele cara e tá laser chamado Laser 500, que é um computador 80-like. Só que assim, o Laser 500 ele é bege. Sim. O Laser MSX2 era preto e com slot de cartucho, mas é o mesmo que esse. Eu acho que foi lançado sim e fizeram, sei lá, uma meia dúzia de protótipos. E daí mandaram pra ver se achava alguém que quisesse vender na Europa. Só que aí a barca estava de lado lá na Europa. Chegou um carinha da Philips e falou: vocês não vão vender isso aqui. Já não tinha espaço pra mais ver. Pode ser. Essa é minha opinião, que sim, foi feito uma meia dúzia e talvez a gente descubra aí que foi o computador MSX mais vendido da Birmânia. A gente não descobriu há pouco tempo que tinha MSX localizado na Tailândia? Pois é. Pois é, né? De onde a gente acha que não vai surgir nada, as coisas aparecem. Ou então tá o container enterrado até hoje lá em Hong Kong. E tinha MSX nas Filipinas, e há um tempo atrás eu vi um contato de um grupo de usuários de MSX no Iêmen. Sim, o cara tava até postando na MSX.org e xingando a Arábia Saudita que fica bombardeando ele.
Caraca. É justo. É justo a reclamação. Entendo perfeitamente o ponto do palestrinha. É onde a CB fica me bombardeando. Pô, é triste a gente ficar rindo, velho. É porque a Arábia Saudita não teve MSX, só teve PC. Por isso tá bombardeando. Mas também tivemos assim, umas máquinas meio que quase MSX, né? Ou quase MSX2. Já citamos algumas. Tem um negócio que a gente não disse, mas isso talvez seria pra parte dos kits, que teve aquela placa da Philips. Ele nem era um kit, né? Porque era uma placa pra PCs. Era MSX pra colocar no slot ISO. MSX on board. E não era da Philips. A Philips abortou. Era do clube da Philips. A Philips abortou o projeto. Porque, afinal, se fosse da Philips, ela ia ter fabricado algum MSX. Era contra as regras dele. É verdade. Outro meme surgindo aí, ó. Philips nunca fabricou MSX, não. Mas os que estão listados como quase MSX2 são os MSX1 que tinham um VDP 9938. Então aí eles podiam, para transformar em MSX2, ficava a coisa um tanto quanto mais fácil fazer. Entre eles a gente tem vários modelos. O AX200 da Alamiar tem um 38 no lugar, sem as ROMs. Mas um que a gente pode falar em destaque, inclusive 3 dos membros da quadrilha que cometem o retrocomputaria tem, que é o SVI 738, o SpectraVid MSX 1,5. Coitado, esse 1,5. É uma boa máquina. O teclado dele tem que digitar com marreta. Mas tudo bem, eu adoro ele, mas... É um teclado feito pra Viking, você não entendeu isso? A disposição das teclas cursor deixa muito a desejar. Não, deixa muito a desejar é elogio, né? Isso é por outro ângulo. Pensa assim, a gente falou que o SVI 738, ele é basicamente assim, ele é um MSX, mas é um MSX de terno. Ele já tá com as 80 colunas. Se dependesse, vamos dizer, se dependesse da Microsoft, terminava aí, ó. Ele já é MSX com 80 colunas e porta serial e disquete. Era o que precisava. E um slot. É isso aí. Pra quem você querer mais, você já tinha um drive? Eu tava lendo esses dias um post de um cara que transformou o dele, o 738 dele, em um 2+. As modificações pra fazer ele virar um 2+. Inclusive o cara trocou o drive, botou drive de PC, como ele fez pra aprender o drive, quem mostrando tava lendo a postagem que ele fez. Esse 38, ele tem, como ele já falou, ele vem numa bolsa de transporte. A gente já teve episódio falando sobre ele. Eu não lembro qual foi o episódio da computaria que a gente citou ele, mas é uma máquina, digamos assim, amarelada. Muito amarelada. Muito amarelado. Amarelável. Cara, eu já fiz retrobyte 2 vezes nele. Se eu tirar ele da bolsa, eu aposto que ele tá amarelo. Ele amarela tanto que a bolsa minha mudou de cor. Você ficou amarelo? A bolsa dele, originalmente, ela é cinza. Até bonita a bolsa de transporte. A minha bolsa tá bege. Tá chegando ao bege a cor. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela tá guardado aqui. Ele foi guardado e tá chegando no bege. E o Mix, eu fiz um retrobyte cavalar nele. Virou 4 ou 5 posts no Retrocomputaria, contando toda a história com fotos, tudo. E se eu aposto, se eu abrir ele, tirar ele pra ver, ele já tá começando a amarelar de novo. Eu acho é a qualidade do plástico. Eu já tô achando que eu vou ter que fazer um retrobrite dele e pintar ele com esmalte incolor. Eu acho que eu compensaria pintar ele, literalmente. De outra cor? Não, tentar achar uma tinta plástica pra pintar ele da mesma cor. Pronto. Eu já pensei nisso também. Tem que saber qual é exatamente. E você vai pintar ele de bege amarelado? Pinta ele de amarelo logo. Tô parecendo a gema de ovo, né? Se ele quer ficar nessa cor, sim. Pronto. Pô, deixa ele ficar nessa cor. Pronto, não enche mais minha paciência. Pronto, tá resolvido. Pois é. Agora, cara, isso aqui, eu tô vendo agora, explodiu minha cabeça. Aqui é que tinha um lance desse aqui. O Hysun Super Free Kick? Que é a placa de arcade baseada no MSX2. Pra fazer jogo pirata da SEGA. Mas tem mais de uma disso aí, tá? Nunca tinha falado desse joguinho aqui. Mas placa com VDP B9938, com um pedaço de código de MSX, com uma quantidade razoável de código de MSX de vez em quando, não é raridade. Geralmente é da Coreia, tem alguns que são da Europa, e no Japão não tem tantos. No Japão tem mais uns negócios de... Pachinko. Pachinko tem ele é pachinko, mas não é, mas tem os joguinhos de um sapo que pula, que faz corrida, que nada. Deve ter um pachinko disso. Mas ele é, você corre com esse sapo aí, você chega no final, se você ganhar, você ganha umas moedinhas, uns coisinhos, moedinha de moedinha. É um pachinko, mas não é, porque tem um joguinho de verdade envolvido. Aí esse do sapo também... Não é só azar, é jogo também. É um jogo de merda, mas é. Achei interessante a VRAM que eles usaram com o 9938, 512. Ele só usa um pedaço, né? Pra que isso tudo? Boa pergunta. Às vezes é porque era mais fácil. Eu falei, será que não é raro aqui 128 de VRAM e 512 de RAM? Às vezes é simplesmente que era mais fácil, é o que eu achei. Não, e é um MSX2 com 280. Jesus. E o principal, né, é o MSX2 com 280 feito na Coreia, que é um jogo pirateado da SEGA. É um combo. E que eu nunca ouvi falar. Não, é pior. Não, o nome do jogo é Free Kick.
é o nome do jogo da SEGA, e eles fizeram o Spin Kick e o Super Free Kick. Capaz de ter uma ideia, ele usa o Yamaha YN 2203, vulgo OPN. Não se usa OPN no MSX. Quem disse? Ô, João, desafio aceito. Agora eu sei, agora eu tô vendo. Challenge accepted. Botaram com OPN. Cara, depois de ter ouvido gente dizendo botar o chip de som de Super Nintendo no MSX... Tudo é possível. Filho, poucas coisas me espantam nessa comunidade, nessa arquitetura, vou te contar. Pô, dessa. Na arquitetura e na comunidade, né? Não, na comunidade. Mas o MSX ele é bem servido de vídeo, cara. Tem 1 milhão de chips, então eu acho assim, ele foi feito pra colocar mais chips de vídeo. De som? É, de som. Som também. Não, vídeo não, é som. De som é festa. É som. Eu pensei uma coisa e falei outra. Chip de som, chegou um momento que, tipo, a SK estava discutindo pra uma atualização do padrão, que o cara tinha que inventar um chip de som próprio incompatível com os outros. É uma regra pra participar do padrão. Exatamente. Aliás, esse negócio de inventar chip, o MSX1 não teve, acho que teve pouco, se teve, foram as últimas máquinas, mas no MSX2 isso fica, digamos, popular, né, que é você customizar os chips pra enfiar tudo numa pastilha grandona e, obviamente, vender o teu MSX mais barato que a Cássio. Vou tentar. É os engines, né? Eu vou dizer assim, eu discordo um pouco dessa super integração, porque o MSX2 ele deu um pulo muito chato pra super integração, que é o 9938. Ele sacaneou o processo, eles tiveram que ficar com o resto. Só que esse resto já era o suficiente pra você baixar o teu custo. No final de contas, o engine se pagava, mesmo que o 9938 a Yamaha não ajudasse, já que você não conseguia fazer a integração, você conseguia fazer a integração do resto. E nesse meio tempo você economizava chip, você economizava espaço na placa, você economizava um monte de coisinha. Sim, o S3527, por exemplo, ele é para MSX1. Ele integrava a PPI e o PSG, né? E meia dúzia de 64LS no meio do caminho aí pra... Esse monte de glue logic, né, que o pessoal fala. Tá? O S3527, ele é para MSX1. Os MSX2 usavam porque essa glue logic, a PPI, continua precisando. E depois ela evoluiu pro S1985. Esse tem mapper, esse tem coisas de MSX2. Se você pegar aqueles esboços do Nishi pro MSX3, era pra ter o S1987, que era o 1988, que era a data que ele achava que ia lançar o MSX3. Coitado. Era de 87. Já perdeu a aposta. Coitado mesmo. O próprio DU tinha um chip dessa, que é o super incompatível, que o pessoal apanha quando queima, né? DWM64. Isso. A galera tá até tentando implementar esse cara em FPGA pra ficar mais sossegado. Sim, os russos estão fazendo isso. Tem um projeto de um grupo de russos, que não é o pessoal do RBSC, estão implementando em FPGA. São outros russos. Outros russos. São russos mais pra lá, do lado leste. Mas também devem ser bebedores de vodka, porque aparentemente pra você ser mestre na Rússia você tem que beber muita vodka. O T9769, ele nem entra muito aí, porque ele, na verdade, o uso dele é no 2+. Tem um MSX2 com ele, que foi lançado praticamente junto com os 2+. E aquele que foi usado na série Plus, né? Que aí sim, o MSX inteiro no chipão. E é de MSX1. Quer dizer, a super integração, de verdade, é em MSX1. Todos esses o BDP tá de fora. Acho que a Yamaha não quis integrar o monstrinho dela, até porque ia ser meio complicado, né? Precisa de disparador de calor no mínimo. Isso aí acabou sendo um pouco de tiro no pé. Não, e tinha uma outra questão, né? Tipo, a não ser que ela vendesse 9938. Em Punk, tem uma coisa que ajuda muito esses dois chipinhos que eles integram, né? A PPI era da Intel e o PSG, Intel AY General Instruments, empresas americanas. Quando você integra, você já não precisa mais importar. Sim, mas a Yamaha já fazia o YM2149. Ela fazia os dele, né? Mas no caso, assim, é literalmente assim, acho que diminuir os pinguinhos de solda, que isso também é custo de produção, né? Não, diminui assim, ó. A integração é legal, só discordo da parte assim que tem a ver com o MSX2. Tá? A integração é legal, não tô dizendo é ótimo você ter menos componentes é melhor. Mas ela poderia ter sido melhor usada agregando já, literalmente agregando 38, os 80 e whatever que tivesse na placa. Se o Z80 no T9769 você integra os Z80. Tá? Você fecha uma bola completa ali, tá tudo aqui, só sobrou o VDP do lado de fora. Eu acho inclusive que se você chegasse pra falar, talvez rolasse alguma treta nesse sentido, talvez ter alguma discussão da Yamaha com a Toshiba que não deixou, mas se dependesse da ASCII eu acho que tinha. Se dependesse só da ASCII, tinha um T9769 TMSX
C9770 e MSX com VDP lá dentro, depende só da... Com FM e com escambau. Eu acho que rolou um empata foda da Yamaha aí. Tem toda a cara. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Acorda, Simone! Chega de falar de hardware. Né? Finalmente, né? Software. Finalmente. Falando das aplicações, além de editores de texto e softwares de CPM que tiravam proveito das 80 colunas, a gente vai falar já dos softwares que eram colocados, a gente pode citar uma coisa que era muito comum na época, o editor gráfico. Então você tinha videográficos da Philips, tinha aí vários outros editores de gráficos. Eu lembro quando eu mexi com videográficos da Philips, fiquei impressionado com ele, com toda a capacidade que tinha. Eu também. Sim. E a gente nem digitalizava nada, né? E é exatamente, nem digitalizava. Tem 2 easter eggs. Se você setar a data da máquina para 1º de janeiro ou 25 de dezembro, carregou, ele te dá Feliz Natal ou Próspero Ano Novo. Exatamente. Eu achava isso muito maneiro. Que legal. Então, assim, os editores gráficos tinham o Dynamic Publisher, por exemplo, que era tentava um DTP, né? Um Desktop Publish. Monstro. Usei muito, hein? Eu também. Eu usei muito pouco ele, quase não usei. Cara, dava pra fazer muita pena de não ter mapper naquela época, porque já dava pra fazer por 64K. Era muito legal de usar. A parte ruim dele pra mim era que os pixels eram muito alongados. Então eu demorei pra aprender a desenhar nele direitinho. Deve ser por causa, não sei se você usava monitor, né? Deve ser por causa que a gente usava televisão. Que o pixel lá o pixel realmente ele é muito alongado comparado com quando você imprime. Isso é verdade. Então eu desenhava, as figuras ficavam bonitas, e quando eu imprimia, ficava todo mundo gordinho. É porque o pixel do MSX ele é apertado mesmo, por conta do scan que o VDP faz na tela. Imagina, ele fica acho que ele fica em screen 7 ali. É screen 7 ou screen 6? Screen 7 dá uma apertada também. É 6. Screen 7 ou screen 6, então é 512 por 212. Não. Então os pixels ficam bem magrinhos mesmo. E a impressora tem pixels quadradinhos. Exatamente. Vale lembrar o seguinte, na época também começaram a surgir as primeiras interfaces gráficas entre milhares de aspas para MSX, então tinha HAL Note, algumas interfaces que surgiram, alguns launchers para poder carregar com o mouse. O Easy, né, que era um software integrado da Philips, acho que eu tenho uma cópia do Easy aqui, que eu peguei com o primeiro Philips que eu peguei. Foi encomenda da Philips pra Operasoft. O HAL Note é da Sony, não é isso? Não, da HAL. Acertou, otário. Da HAL mesmo. Da HAL Laboratories. Tinha alguns softwares assim. Vou fazer um pequeno comentário aqui. O HAL Note é o MS View rápido. E as primitivas são as mesmas. A interface é a mesma. Ele é descendente um do outro mesmo. Ele é. Tanto que ele tem um editor de texto que é o WYSIWYG, só que japonês, né? E ele também já tinha o programa de planilha que depois foi levado pro Turbo R, no MS View. O View Calc. Que acho que é HAL Calc nele. Então, assim, você tem esses tipos de software, além de algumas coisas menores, tipo banco de dados, mas é que não usava tanta interface gráfica, aproveitava mais a questão da MSX2. Alguns softwares para trabalhar com som, e aí vamos lembrar já bem mais recente da comunidade Moon Blaster, uns trackers de música. Synthetisaurus, cara. Synthetisaurus, claro. E o Graphicasaurus também, né? Mas o Graphicasaurus é 2+. Errou, otário. Não, 2. Tá, 2. A primeira versão é do MSX2. Ah, tá, a primeira versão. Não, ele é 2, ele tem uma opçãozinha que é 2 Plus. Eu gostava de usar o melhor editor pra mim de gráfico de MSX2 é aquele o Dot Designer Club. Eu não lembro desse. Eu também não lembro dele, não. Eu acho legal os nomes. Ah, não, os nomes eram baratos. O Dot Designer Club era legal. Tinha um que acho que era Michelangelo o nome, não era Michelangelo, isso eu me lembro. Isso é japonês. Tinha o Age. O Age é o Dot Designer. Ah, tá. Dot Designer Club é o Age e mais um. Chegaram a usar o Print Master ou Print Shop, eu sempre confundo um com o outro. Não é do MSX2? Não, é o Print Shop e ele é só pra japonês. Ele é japonês com as impressoras dos japoneses. Eu usei uma versão que eu acho que eles hackearam o jogo na Europa. Ele era em inglês, jogo, programa, e ele rodava razoavelmente bem numa Graphics. Que tinha essa versão. Se essa versão era rara, eu vou chorar agora de ter guardado ela, né? Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. Eu cheguei a mexer nessa máquina nesse programa, só que ele eram 2 disquetes, eu acho. Mas eu não lembro agora, até porque tava tudo em japonês, as opções de impressoras que ele tinha. Eu me lembro que tinha versão japonesa, aí uma Pirato House aqui do Rio mesmo anunciou Print Shop em inglês, compatível com as impressoras, não sei o que. Eles fizeram até um semi-large aí. E eu fui lá e adquiri minha cópia não autorizada. Vou contar tudo pra Broderband. Mas eu tenho quase certeza, como o negócio estava em inglês, eu tenho quase certeza
deve ter sido localizado na Europa. Não foi aqui no Brasil que eles fizeram isso, pra adaptar pra impressora. Ou foi no Brasil mesmo. O cara só precisava comparar com o printmaster do PC. Sim, mas eles adaptaram em inglês em vez de ser português. Não era o pessoal ter jogado em português direto. Acho que foi lá fora que fizeram. Ah, mas deixa em inglês, cara. Fica mais chique. Mas style. É, você coloca em português, vira coisa que alguém fez. Não, você coloca, deixa em inglês. Fala assim, não, é importado. É importado. Tanto é que tem uma coisa que ele tinha um pouco de problema, era com a acentuação, então não era... Porque não tinha acento. Enfim, quem aí estiver ouvindo, usou essa versão, bota aí nos comentários. Grava um disquete e mandem pro João. Pô, não, falando sério, se você tiver ainda hoje essa versão, eu quero. Não, eu também quero. Liga direto pro João no 585-1385, é isso? Falando sério. Aí tem que comprar emulador de impressora. É verdade. Gente, ter emulador de impressora. Existe, tá? Ah. Existe. Cara, eu pensei que fosse pra mim em PDF. Não dá pra imprimir direto em PDF. O emulador de impressora faz isso, tá? Ele lê os dados e imprime em PDF pra você. Não, tem um pessoal que criou, você usa com emuladores, né? Por exemplo, tem um cara de Coco que ele tem um programinha em Python que você pega o dump de impressão do emulador e ele converte pra impressão. Mas ele pega o dump do emulador. Tô falando, emulador de impressora é um hardware que se conecta na porta de impressora. Aí você tá quase lá, né? Você compra o Raspberry Pi, você liga na GPIO e põe o software lá. Eu me lembro vagamente disso. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.